Bom, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje moderando esse painel. A ideia desse painel é fazer um balanço multissetorial sobre combate a fake news e liberdade de expressão nesse ambiente eleitoral que a gente teve em 2018. Então, eu tenho aqui um Dream Team me acompanhando, que vai poder trazer uma visão bem interessante e diversa sobre esse tema, principalmente combate a fake news. Eu vou começar o painel de hoje abrindo com a apresentação da professora Caitlin Mulholland, quem eu admiro demais, é uma grande inspiração para mim, foi minha orientadora, inclusive, na tese de doutorado, que vai trazer conceitos importantes como bases para a gente travar uma discussão a partir daqui. Então, sejam todos bem-vindos e dou início, assim, à primeira mesa aqui, a primeira fala. Deixa eu tentar passar. Deixa eu me entender com esse robozinho. Bom dia a todos. Eu sou a Caitlin Mulholland, eu sou professora da PUC do Rio, Departamento de Direito. Sou pesquisadora do Núcleo Legalité, que é um núcleo interdepartamental lá da PUC, entre o pessoal da informática e o pessoal do direito. E o tema da minha fala de hoje vai ser fake news e exercício democrático. A ideia do painel é trazer alguns conceitos, na minha parte, específicos do direito. Eu vou trazer também alguns dados para a gente debater. Depois, a Olivia certamente vai poder contribuir muito mais do que eu na área de comunicação. Esse tema específico, eu acho que é um tema bastante sensível, né? Ainda bem que já passaram as eleições, então eu não vou ser interpelada novamente pelo Tribunal Regional Eleitoral em relação à minha fala, coisa que aconteceu verdadeiramente. Então, vou poder ter um pouquinho mais de liberdade, pelo menos até janeiro, para falar sobre o tema que diz respeito aqui. Enfim, então vamos lá. A ideia, então, é tratar de alguns conceitos que são tão caros a nós do direito, principalmente nós estudiosos dos direitos fundamentais, direito constitucional e direitos fundamentais, para que a gente possa identificar dentro, o conteúdo desses conceitos que a gente ouve muito falar, mas a gente eventualmente esquece como eles se concretizam verdadeiramente na proteção desses direitos fundamentais. Então, eu vou falar com vocês sobre o conceito de liberdade de expressão, o que significa concretamente, não abstratamente, mas o que significa concretamente o exercício, a manifestação livre de ideias, a manifestação livre de opiniões ou da expressão de uma forma geral. O que significa, o que seria, eu acho que hoje em dia, o conteúdo específico da liberdade de expressão. Eu acho que, especificamente, quando a gente fala de exercício democrático, a gente está falando de direito de informar e direito de ser informado. Deixa eu fazer só um anúncio rapidamente. O Eduardo Magrani tem um livro sensacional que se chama Democracia Conectada, que foi o tema dele da dissertação de mestrado na PUC do Rio, que é uma leitura fundamental para a gente compreender onde nós nos encontramos no debate hoje da interseção entre tecnologia e exercício democrático, tecnologia e democracia, e como funciona na realidade, ou como vem funcionando na realidade, essa transposição da liberdade de expressão e do direito de informar e ser informado de uma mídia tradicional para uma, entre aspas, mídia das redes sociais. E hoje, então, e a Olivia certamente vai falar disso, nem só de rede social, mas também de instrumentos de troca de mensagem que deixaram de ser meros instrumentos de troca de mensagem, ou ferramentas de troca de mensagem, e passaram a se constituir em verdadeiras redes sociais, como é o caso do WhatsApp. E aí a questão, acho que fundamental, é, dentro do direito, identificar quais são os limites da liberdade de expressão. Se, na verdade, a liberdade de expressão ela pode ser limitada, e mais, se o conceito de desinformação, que aí a gente vai usar as duas palavrinhas,
inglesas, da língua inglesa, que é o misinformation e a disinformation, ou seja, a informação, a falta de informação e a informação enviesada ou errada ou verdadeiramente ou intencionalmente errada, né, para confundir, e identificar se essa ideia de desinformação ou a manifestação da expressão por meio da desinformação, lato sensu, está ou não protegida pelo exercício da liberdade de expressão. Ou seja, o fato de eu postar numa rede social uma foto, e aí eu vou ser bem explícita, tá? Então, se eu for presa, se tiver algum advogado aqui, por favor, me tirem da cadeia. Eu devo vir para as palestras sempre com habeas corpus preventivo, mas, enfim. Quando se posta, por exemplo, uma foto da Manuela Dávila com uma tatuagem do Che Guevara no braço, com olheiras, magérrima, né, tipo drogadicta, ou então com uma camiseta, né, dizendo Jesus era travesti, se esse exercício, se esse meme, se essa, nem sei se eu chamaria de meme, mas enfim, se o exercício da opinião na realidade está protegido pelo direito constitucional fundamental à liberdade de expressão ou não. Se ele está protegido, a gente tem um problema, que é o fato de que, por ser um direito fundamental, ele deve ser garantido, tutelado, protegido de forma ampla. Se ele não é inserido, se essa forma de manifestação não é inserida dentro da ideia de liberdade de expressão, de direito de informar e de ser informado, a gente está diante do que eu chamaria de desinformação, e essa desinformação, no meu entender, ela não deve ser protegida pelo direito fundamental à liberdade de expressão, porque o conteúdo, justamente da liberdade de expressão, é a proteção da opinião, como forma também de informar e de ser informado. Aqui eu trago alguns dados que eu acho que são relevantes, e aí a minha palestra é bastante fundamentada no relatório de mídia digital da Reuters de 2018, que foi divulgado, e esse relatório ele diz o seguinte: 66% dos entrevistados da Reuters no Brasil, nessa determinada eleição, usaram as redes sociais para buscar notícias, incluindo 14% que dizem usar o Twitter, né? O WhatsApp é responsável por 10% da base de usuários do mundo. Depois das eleições, eu migrei rapidamente para o Telegram e para o Signal, não vou mais usar o WhatsApp, mas é uma pena que a Mônica não está aqui para falar sobre isso. Mas, enfim, 50% da população brasileira lê notícias, usa a internet para ler notícias, 68% dos usuários de internet compartilharam algum conteúdo, algum tipo de conteúdo online em 2016. Se a gente for olhar o relatório Reuters de 2018, e a setinha indica ali a bolinha do Brasil, né, a gente vai ter uma interseção. O Facebook é o local onde as pessoas acessam notícias com 52% de idas, né, de cliques, e o WhatsApp é responsável por 48%, sendo que na interseção entre as duas plataformas a gente tem 28% das pessoas sendo informadas. No Brasil, 85% das pessoas, nessa última eleição, né, foi feito nesse período, ainda de acordo com o relatório Reuters, desconfia das notícias que recebe. A gente tem também aqui a possibilidade, é muito interessante, né, porque nos Estados Unidos se considera que qualquer tipo de desinformação ou informação equivocada, intencionalmente equivocada, estão inseridos dentro do free speech right, né, o direito à livre manifestação. Enquanto na Europa, por conta da GDPR, principalmente, e por conta de casos como o caso Gonzalez, a gente tem aí a possibilidade de retirada pelas próprias plataformas do conteúdo, em poucas horas, do conteúdo indevido. O grande problema que a gente tem, e aí eu vou
passar esses dados, depois vocês vão ter acesso a eles. O grande problema que a gente tem hoje é identificar o que são as fake news, né? Ou seja, quais são os critérios que a gente utiliza para identificar fake news. A gente tem, geralmente, fontes que não fazem uso de padrões jornalísticos ou de boas práticas, né? O estilo, geralmente, é carregado de emoção e conteúdo, de expressões emotivas, hipérboles, hate speech. Isso é importante, né? O discurso de ódio no Brasil não é protegido. A gente tem decisões no STF, inclusive, que negam o direito à manifestação do discurso de ódio. O primeiro caso que foi julgado no STF foi o caso o Wenger, né, que foi o caso do discurso, né, do livro antissemitista. A questão da credibilidade, né, as fontes que se baseiam em informações falsas e teorias que são absolutamente conspiratórias. Eu recebi do meu marido, né, de provocação. Meu marido gosta de me provocar, ele deve estar me assistindo agora, então ele sabe que ele é um provocateur. Ele me mandou uma notícia de que o STF tinha decidido que o Facebook e o WhatsApp seriam excluídos do Brasil, não poderiam mais ter atividade empresarial no Brasil, por conta da disseminação de fake news. Aí eu respondi a ele e falei, isso é fake news. Então, quer dizer, todo tipo, né, de notícia, né, em que você não tem uma credibilidade própria, enfim, tem um viés muito forte, tem a falsificação de fontes, né, imitam fontes reconhecidas. É muito comum a gente ler notícias falsas que têm fonte do New York Times. Não sei se vocês já viram isso. É fantástico, né? Aí você lê a notícia e fala, caraca, New York Times, né, a mesma fonte e tal. Nada. É utilizado justamente por conta da fake news. O que tem acontecido hoje do ponto de vista de exercício democrático e por que a gente tem a disseminação de notícias falsas ou fantasiosas por meio da rede social? A gente tem aqui, e o meu PowerPoint saiu meio equivocado, aqui está certinho, aí não. O que a gente tem aqui é uma política das operadoras de telefonia celular, que é a política do zero rating, que é a política de custo zero para acesso a Facebook e a WhatsApp. Então, o que acontece com a maioria da população brasileira? Você é assinante de uma determinada telecom, você recebe a informação pelo WhatsApp, você tem acesso gratuito àquela informação e você não busca a informação fora daquele meio, porque você paga uma vez que você saia daquele meio. Então, a informação ela é barata quando ela vem por meio de rede social, especificamente Facebook e WhatsApp. Quando você tem uma política de zero rating, você impede que o sujeito vá buscar uma fonte fora daquela rede social. Você não clica no link, você confia que aquela notícia é verdadeira, ou então você busca, né, confiar em que aquela notícia é verdadeira. Aqui a gente tem um problema seríssimo, que é um problema do que a gente chama de selective exposure. O sujeito, a pessoa, é natural do ser humano, ele seleciona o tipo de notícia que ele vai ser exposto de acordo com o viés político, ideológico que ele apresenta. Dá um exemplo, no Rio de Janeiro, nas últimas eleições para a Prefeitura do Rio de Janeiro, eu tinha certeza, pela leitura do meu Facebook, que o Marcelo Freixo ia vencer as eleições, e a gente sabe que o Crivella é que venceu as eleições no Rio de Janeiro. Por que eu tive essa impressão? Por conta da minha selective exposure. A exposição seletiva de notícias que chegam a mim, não necessariamente falsas, que são estabelecidas por meio do que a gente chama de filter bubbles, o que o Eduardo muito bem escreveu no livro dele, Democracia Conectada, que é o fato de que nós só somos expostos àquilo que as nossas redes escolhem como forma de exposição. Então, a gente justifica essas nossas escolhas através dessa seleção
dessa exposição seletiva. Como que a gente resolve isso? A tecnologia tem formas de resolução disso através do que a gente chama de afinidade empática e encontro randômico, ou seja, uma maneira, um simples ajuste na inteligência do algoritmo faz com que a gente tenha a possibilidade de um encontro randômico, uma possibilidade de encontrar opiniões diversas e uma afinidade empática, ou seja, ter contato a outras opiniões que possam, de alguma forma, convencer a gente do que a gente pretende, né? Do que a gente, enfim, por mais ideologicamente enviesado que a gente seja, a gente pode ser convencido do contrário. O problema é que, quando a gente está diante de fake news, a gente precisa ter acesso rapidamente à notícia de que aquele determinado conteúdo não é verdadeiro, como forma de evitar a disseminação inadequada da notícia. E aí, para terminar minha fala, o que a gente tem já na Índia, né, que foi foi estabelecido na política regulatória do WhatsApp para o WhatsApp, então não foi governamental para empresarial, mas foi empresarial, por conta de um massacre que aconteceu na Índia por conta da disseminação de fake news. Então, o que o WhatsApp adotou como política institucional? Restrição de encaminhamentos, restrição das transmissões de mensagem, restrição numérica e limitação da criação de novos grupos na plataforma. Então, você tem um número reduzido de membros de determinados grupos, número reduzido de mensagens que são encaminhadas, e isso, de alguma maneira, permite que as pessoas exercitem de maneira democraticamente o seu direito de ser informado, o seu direito de informar. Essa limitação não é uma forma de regulação da liberdade de expressão ou de censura prévia ou posterior, mas é uma forma de permitir que as pessoas sejam adequadamente informadas e essa regulação ela pretende justamente diminuir os impasses que a gente teve ou está tendo durante o processo eleitoral pretensamente democrático. Então, agradeço ao Eduardo a possibilidade de participar, me coloco à disposição, meu e-mail está aí, a gente pode conversar um pouco mais depois. Obrigada. Obrigadíssimo, Caitlin. Para quem chegou agora, essa é a mesa sobre combate à fake news, liberdade de expressão, pensando nas eleições de 2018. Nossa ideia com esse painel é trazer uma visão multissetorial. Infelizmente, a Mônica Guise teve um contratempo com o voo que representaria, né, a visão da empresa, mas não pôde vir nesse painel por conta desse contratempo. Agradeço, mais uma vez, a Caitlin pela excelente fala. De fato, a gente vive hoje num mundo cada vez mais governado por algoritmos. E a gente tem todo esse acesso ao conteúdo enclausurando a gente em grandes filtros bolha. E como fica a nossa liberdade de expressão e o acesso à informação nesse cenário tecnorregulado pelas plataformas que tem esse funcionamento a partir dos filtros bolha. E nessas eleições ficou muito claro para todos nós o impacto possível dessas novas tecnologias, do poder dos algoritmos para fins de manipulação política. Pesquisas como a da Reuters, do DAPP, da FGV, estimando que nessas eleições cerca de 20% de todo o debate eleitoral foi produzido por bots, a partir de fake news. Então, a gente tem uma espécie de democracia hackeável hoje pelas novas tecnologias. O direito não está preparado para atacar esse cenário e reduzir os potenciais de manipulação, e nem a própria democracia. O processo democrático não foi pensado para um cenário de manipulação via algoritmos, né? Então, eu queria agora ouvir a visão do governo sobre todos esses desafios que a gente está colocando. Então, vou abrir a fala para o Sérgio Alves, que é coordenador-geral no MCTIC e professor do IDP. Obrigado, Eduardo. Prazer, os colegas de mesa. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar aqui algumas das atividades que têm sido levadas pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Um primeiro ponto que eu quero deixar aqui bastante claro é a confiança do Ministério
na internet, em relação à internet, para o processo eleitoral brasileiro. A gente tem, como bastante reportado aqui, todo mundo tem ouvido falar sobre essa história das fake news, o impacto disso nas eleições, mas uma primeira mensagem importante deixar bastante claro que o Ministério entende que a internet funcionou muito bem para o processo democrático eleitoral brasileiro. Ela funciona para que eleitores conheçam e tenham informações sobre seus candidatos. Ela funciona para candidatos, principalmente os novos entrantes, candidatos que não são conhecidos, fazerem conhecidos para o seu eleitorado. É um instrumento que relativamente barato, principalmente no contexto em que fundos partidários, agora extremamente limitados. Então, isso é um instrumento bastante útil para o processo eleitoral brasileiro. Um terceiro ponto, um segundo ponto, eu quero cumprimentar, em particular, o esforço que foi feito pelo Tribunal Superior Eleitoral por meio do Conselho Consultivo formado em dezembro do ano passado. O Conselho Consultivo foi instituído no Tribunal Superior Eleitoral aos moldes do que nós, no Brasil, propagamos em relação à formulação de políticas públicas. É um ambiente multissetorial em que há sentados representantes de Poder Judiciário, Ministério Público, Governo Federal, academia, setor privado, e que tem debatido, desde dezembro do ano passado, soluções que possam servir ao cenário brasileiro. Esse conselho foi constituído ainda na gestão do presidente, à época, Gilmar Mendes, liderado pelo secretário-geral Luciano Huck, posteriormente pelo ministro Fux e o Carlos Frazão, secretário-geral, e hoje é liderado pela presidente Rosa Weber e o secretário-geral Estevão Waterloo. Então, o TSE, em que pese o clamor em relação à matéria de fake news, foi bastante atuante, tem sido bastante atuante e não se furtou ao desafio que lhe apresentava em tempo próximo. Então, eu gosto de separar essa atuação na matéria em 3 momentos. Um lá em dezembro de 2017, quando o Comitê Gestor da Internet, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações apoiaram a realização de um fórum sobre internet e eleições no TSE, em que muitas das pessoas que estão aqui hoje palestrando tiveram a oportunidade de falar e conversar não apenas sobre fake news, mas internet e eleições como um todo. Disso, ao final do dia, resultou um ato do presidente do TSE, a constituição desse Conselho Consultivo. O que a gente tem visto do TSE, ele tem atuado de modo bastante contundente em relação à remoção de conteúdo, em relação a julgamento de denúncias, e está pronto para o cenário agora pós-eleições também. O Ministério de Ciência e Tecnologia, de igual modo, atuou naquele momento, apoiando esse evento, na formulação do evento, atua hoje em ambientes, vamos dizer, ambientes bastante formais e em ambientes menos formais, ou como este aqui, vou dizer, um ambiente mais informal, em que nós podemos franquear a palavra de modo mais aberto. Nos ambientes formais de governo, como esse Conselho Consultivo, reuniões de governo, a gente teve uma preocupação, até este momento, encerrada a eleição, bastante claro. A gente tinha uma preocupação muito grande com o fervor que vinha às reuniões sobre a atuação legislativa na matéria. Cada semana surgiam 3, 5 projetos de lei sobre a matéria, que, em boa parte, era de cunho penal, projetos que mereciam muito mais amadurecimento em relação à pertinência de sua aprovação no fervor do processo eleitoral. Então, o Ministério atuou de um modo a reconhecer boa parte das soluções que estavam sendo trazidas pela sociedade civil e pelas empresas em relação à checagem de fatos, letramento, direito de resposta, em detrimento dos projetos de lei que surgiam no Congresso. Obviamente, o Congresso tem toda a sua legitimidade para propor projetos, mas nos preocupava, em particular, que isso viesse o calor com que eles estavam sendo apresentados naquele momento. Acho que agora a gente passa para um momento novo.
como esta mesa, que se trata de avaliar o processo, termos um tempo de respirar, pausar, olhar e estudar os números, os fatos do que realmente aconteceu nesse período todo, para que nós possamos tomar decisões relevantes para o cenário próximo. Entendo que, ao final deste ano, nesse processo, foi um sucesso a atuação de que não houvesse projeto de lei aprovado nessa matéria, pelo menos os que eu tive conhecimento no Congresso não nos serviam à proteção dos direitos fundamentais, à legitimidade do processo eleitoral, penalizava algumas pessoas de modo completamente torto. Entre essas soluções, me parece que, e eu acho que a Caitlin tocou nisso, algumas delas funcionaram bem, ou pelo menos melhor do que normalmente se é reportado. Soluções de letramento, de fact-checking, de direito de resposta, em algum nível elas funcionaram bem para redes sociais. E a gente tem hoje, como ela citou, um deslocamento do que é o WhatsApp, por exemplo, como uma rede de mensageria, um serviço de pessoa a pessoa, ela começa a ser interpretada como uma figura diferente. Ela tem cara de mensageria, mas também tem cara de rede social. E parece que o WhatsApp é uma desses serviços que tem sido particularmente instrumental no processo eleitoral brasileiro, tanto para informação quanto para desinformação ou misinformation. Nós, há cerca de 2 ou 3 semanas, interpelamos no Conselho Consultivo do TSE, interpelamos o WhatsApp sobre as soluções que eles disponibilizaram ao longo desse período e como funcionaram os seus mecanismos de controle para o processo eleitoral brasileiro. Uma das medidas que eu acredito tenha sido mais notórias deles tenham sido a quem não está talvez tão concentrado nesse tipo de problema, talvez tenha passado despercebido, mas, enfim, aquelas soluções em que aparecem as mensagens de que são encaminhadas, quando você recebe a mensagem que vem de alguém encaminhado, agora limitação do número de encaminhamentos possíveis. Isso foram soluções que foram adotadas pela própria empresa, notadamente com pressão pública, pressão política brasileira e de outros lugares em relação à arquitetura do próprio serviço, e que teve algum significado para o processo brasileiro. As pesquisas que nós temos, e eu sinceramente não tenho, estava buscando aqui, sendo bastante descortês à mesa, uma pesquisa do BTG, isso foi citado no Conselho em relação a qual era o impacto que fake news, de fato, trouxe ao processo eleitoral brasileiro, qual era a dimensão disso. E tem pesquisa saindo para todos os lados. Uma outra que foi encomendada que foi realizada pelo Ibope e pelo Estadão diz que 3/4 dos eleitores para o primeiro turno não receberam fake news. Então, acho que a gente ainda está... A certeza que eu tenho é que foi vantajoso não termos lei aprovada nesse contexto aí das nossas eleições de 2018, porque o cenário ele é bastante incerto. Eu me considero uma pessoa que está presa dentro de uma bolha, eu vivo na minha própria bolha, porque eu não considero que recebo fake news. Isso é pouco relevante para um contexto de 200 milhões de brasileiros. Estou aqui falando do contexto das seleções, das coisas que eu recebo, que são feitas em razão da minha pessoa, mas eu realmente recebo muito pouco. Tem uma pessoa que me manda muita coisa, mas como tudo que ela me manda eu sei que vem de algum lugar, eu entendo que eu tenho capacidade de discernimento suficiente para saber que aquela matéria, que as notícias não correspondem à realidade. Então, eu tenho um sentimento, e isso não passa de um sentimento, porque eu não tenho números efetivos para estudar isso, não conduzi uma pesquisa sobre esse nível, mas eu entendo que é uma hipersensibilização sobre o tema. Então, eu entendo que nós estamos dentro de uma câmara de eco sobre uma câmara de eco. Então, estamos todos repetindo falando sobre fake news, mas
eu daria a hipótese de que elas não tiveram tamanha influência no resultado do processo eleitoral quanto nós reverberamos normalmente. Enfim, como eu disse, isso é uma percepção minha, não tenho números sobre isso, não tenho dados sobre isso, mas se você recebe uma matéria que é dita falsa e você percebe que ela é falsa ou te desinforma, o objetivo dela não foi alcançado. Então, se nós estamos sempre falando sinalizando que algo não corresponde à realidade, o objetivo não se concretizou. Por mais que você receba no seu telefone, em suas redes sociais, notícias estranhas ou que de fato não correspondem ao perfil de um candidato, a um processo, ao que está sendo colocado pelo partido. Em relação a essa matéria do que o governo, do que o parlamento poderia fazer para conter a disseminação de fake news, eu entendo, como dito, que há um esforço bastante forte de sociedade civil, de empresas, de governo, dos três poderes para combater esse efeito ou essa iniciativa de quem propaga notícias de desinformação. Agora, em particular, a gente tem, na matéria eleitoral, regras bastante claras em relação ao que é crime sobre divulgação de notícias sabidamente falsas. Então, se no Código Eleitoral brasileiro, por exemplo, isso precede a qualquer fenômeno de fake news como conhecemos hoje, já temos vários artigos que dão autorização para o Poder Judiciário agir quando há uma disseminação massiva de informações falsas. Então, por exemplo, o Código Eleitoral, no seu artigo 222, informa que é anulável a votação quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o artigo 237, que é abuso de poder econômico e desvio de abuso de autoridade em favor de liberdade de voto. Então, existem alguns instrumentos já em lei que são suficientes pelo menos são instrumentais para esse momento do processo eleitoral brasileiro. Em particular, no caso de... Agora, tem um ponto específico que nessa questão em relação à essencialidade, por exemplo, do WhatsApp para o Brasil, como é um instrumento de comunicação, uma ferramenta de comunicação de que nos valemos frequentemente em grande volume para nos informar, talvez dessas três soluções, letramento, fact-checking e direito de resposta, talvez o WhatsApp tenha pecado mais pelo lado do direito de resposta, que em ele sendo visto como uma mensageria de pessoa a pessoa, a possibilidade de alguém se contrapor a uma informação falsa, ela é reduzida. O TSE, nessa reunião que tivemos com o WhatsApp, me parece que quer explorar exatamente esse ponto para frente em relação ao direito de resposta e o WhatsApp. O WhatsApp se prontificou a abrir uma possibilidade de o TSE criar uma conta, me pareceu que era uma conta do WhatsApp for Business, algo que eu ainda entendo seja limitado e insuficiente para o que a gente quer. Me parece que o WhatsApp, que o TSE teria condições de, vamos dizer, o efeito de quem produz uma notícia falsa, se ela coloca e tem um alcance imenso, como a Caitlin colocou aqui do WhatsApp, que alcança, sei lá, quantos % do Brasil, não dá para imaginar que um direito de resposta venha por uma página do TSE que ninguém acessa nunca. Ela deve ser proporcional à mensagem originalmente propagada. Eu entendo que o TSE gostaria de explorar, num futuro próximo, algo mais parecido com uma comunicação de calamidade pública, uma comunicação de interesse público que encontre um broadcast em relação a mensagens que tenham impacto sobre o processo eleitoral brasileiro. Então, pessoal, só para encerrar,
Eu quero agradecer aí a oportunidade de apresentar algumas das iniciativas que foram conduzidas pelo Poder Federal, em conjunto com sociedade civil e setor privado. Entendo que foi uma vitória não termos alguns dos muitos projetos de lei aprovados no Congresso. Agora a gente inicia um novo momento. Acho que a gente tem tempo hoje para olhar, por exemplo, o que foi feito de solução na Alemanha, pensar muito sobre ela, porque ela também não foi uma solução unânime, tampouco que não recebeu críticas, mas, quem sabe, é algo que a gente pode pensar para um futuro próximo. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a fala. Sérgio, eu acho que na sua fala fica muito claro que o Estado, o governo, ele tem um papel, né, e tem um grande desafio pela frente, mas a gente ainda está tentando tatear os reais efeitos desse cenário todo, né, tentando entender quais seriam as possíveis regulações diante desse cenário, mas que é um cenário de pesquisas ainda incipientes, né, essa é a verdade. Mas, aparentemente, existe uma capacidade real de manipulação via fake news, via bots, e aí, para a gente poder avaliar, analisar isso, é importante que a gente entenda o contexto brasileiro também. No Brasil, a gente tem um problema sério ainda de analfabetismo funcional. Então, muitas pessoas não conseguem identificar claramente, rapidamente, quando estão diante de uma notícia falsa, muitas vezes com uma blindagem educacional, crítica maior. Por outro lado, outras pesquisas saindo, dizendo que uma parcela considerável dos brasileiros tende a ler somente manchete, não tem fôlego para ler um artigo inteiro, né, de análise sobre um determinado assunto, sobre uma determinada notícia. Então, isso deixa o cenário brasileiro mais arriscado no processo democrático e o eleitor brasileiro mais vulnerável também. Então, é importante que a gente tenha esse olhar do nosso contexto social. E pensando, a partir daí, no próprio papel dessas plataformas. Se existe a chance da gente ter uma manipulação tecnológica em processos eleitorais democráticos, qual que é o real papel, não só do governo em inibir, coibir essas práticas, mas das próprias empresas e plataformas também. Então, com isso, queria dar o gancho para a fala da Olívia Maneiro, do Intervozes. Bom dia a todas e todos. Eu queria primeiro agradecer ao ITS, Eduardo, pelo convite. Eu acho que é super importante esse tema ser feito assim, de forma multissetorial. Uma pena realmente que o Facebook não esteja aqui, mas eu acho que a gente vai ter outras oportunidades aí de seguir conversando, né? Assim, eu acho que uma primeira questão que a gente precisa considerar é que o cenário brasileiro, como o Eduardo estava falando. Então, assim, a gente está falando aqui de efeitos que a gente ainda vai ter que avaliar, mas a gente tem que pensar que a gente já vive um cenário de mídia no Brasil, de uma mídia altamente concentrada. Então, você já tem um problema de circulação de informações, não só daquilo que circula, mas daquilo que deixa de circular, levando informação para as pessoas. E o que a gente tem, eu acho que tem de novidade nesse processo agora é que aos monopólios tradicionais de mídia que já causavam problema de falta de informação, a gente tem agora os monopólios digitais que também controlam a maior parte das informações que a gente circula, né? Bem, então a gente tem esse desafio aí de como transformar esse sistema de mídia num sistema plural em que realmente a gente possa ter ideias circulando, né? Então, assim, a gente, durante as eleições, o Intervozes fez um acompanhamento das medidas de combate às fake news no Brasil, né? Assim, na verdade, você já tinha vários agentes preocupados com essa questão, exatamente porque o exemplo de outros países, como os Estados Unidos, a eleição de 2006 nos Estados Unidos já tinha mostrado os riscos, né, dessa circulação da desinformação. Então, vários agentes se prepararam para fazer essas ações durante as eleições. E o Intervozes foi acompanhar como essas ações foram executadas. A gente, semanalmente, durante as eleições, a gente publicou artigos no site do Congresso em Foco, tentando analisar as ações das plataformas digitais, as ações do TSE, as ações das agências de checagem, né?
e também as ações da mídia tradicional. E assim, o que a gente percebe é assim, é claro que precisam mais dados serem produzidos, mas a gente acha que tem alguns dados que já dão indícios de que essas ações, na verdade, falharam ao que elas vinham prometendo. Assim. E é que não dá para a gente fazer, nesse tempo, uma análise detalhada de cada uma dessas ações desses agentes, mas eu acho que tem alguns pontos que eu queria destacar para a gente debater. Primeiro, alguns pontos em relação a esse balanço dessas ações que foram feitas e depois alguns pontos que apontam para o futuro do que a gente tem que fazer, né? Pensando, inclusive, não só no cenário das próximas eleições, mas no papel que a circulação de informações vai ter, inclusive, no próximo período de governo, das ações que vão ser executadas. Não é só no momento eleitoral que a gente tem que levar isso em consideração. Bem, o primeiro ponto que a gente observou em relação às ações que estavam sendo realizadas é uma questão de escala, né? O que estava sendo... Aqui, né, ali tem algumas ações, né? As agências de checagem, as principais foram Lupa e Aos Fatos, e algumas delas fizeram parcerias com as plataformas. No final das eleições fizeram parceria com o TSE também. E a gente tem algumas questões. A primeira questão é de escala, né, que a gente pode se perguntar o que é relevante de se checar. Foram as notícias mais relevantes foram realmente checadas? Né? Será que checar números que um candidato apresenta num discurso é tão importante quanto checar, por exemplo, uma acusação que tem um potencial de gerar uma comoção pública? Né, que falas precisam ser checadas, que falas deixaram de ser checadas nessas eleições. Né, o que não foi checado foi tido como verdadeiro? Né, a gente tem que primeiro fazer essas questões. Né, e a gente, por exemplo, se a gente pega a checagem da agência Lupa, na semana que terminou em 27 de setembro, a gente vai ver que a Lupa destinou seus esforços para checar falas do candidato João Goulart Filho, que tinha entre 0% e 1% das intenções de voto. Por outro lado, nessa mesma semana, o candidato Jair Bolsonaro e seu vice fizeram vários vídeos propagados nas redes sociais com várias informações que não foram checadas. Né? Então, tem uma questão de relevância. Né? O que você checa? Escala e relevância. Semanas depois, na semana anterior ao primeiro turno, isso aconteceu de novo. Enquanto a Lupa checava os debates, as falas dos presidenciáveis no debate da Globo, Bolsonaro estava dando uma entrevista na Rede Record, porque ele não quis participar do debate da Globo, mas as suas falas da Record não estavam sendo checadas. Né? Então, a gente tem uma questão aí de como define a relevância disso. Uma segunda questão é o alcance. E aí, assim, qual é a diferença entre o alcance dessas notícias que foram consideradas falsas e o alcance dos desmentidos, vamos dizer assim, das notícias que foram checadas e foram consideradas falsas, né? E aí aqui a gente tem alguns números que as próprias agências de checagem, nessas parcerias que elas fizeram com as plataformas, especialmente o Facebook, elas mesmas fazem um balanço do alcance das notícias consideradas falsas. Né? Por exemplo, a agência Lupa, durante as eleições, aos fatos, durante todas as eleições, aos fatos verificou 113 boatos. Né? O número de informações falsas circulando era muito maior, mas eles tiveram pernas, vamos assim dizer, para checar 113 notícias. Essas 113 notícias foram compartilhadas 3,4 milhões de vezes no Facebook e no Twitter. Então, assim, elas foram checadas, mas elas continuaram atingindo milhões de pessoas. Né? Se isso a gente considerar Facebook e Twitter, porque se a gente for considerar como essas notícias circularam no WhatsApp, que é uma plataforma fechada, que a gente não tem acesso a como essas informações circularam, esse alcance é muito maior. Né? Os dados
da lupa são semelhantes, né? Durante o primeiro turno, só no início das eleições, em agosto, no primeiro mês, as 10 notícias falsas de maior repercussão, que elas checaram, tiveram 865 mil compartilhamentos no Facebook. Só no final de semana do primeiro turno, as 12 informações que a agência checou, elas tiveram mais de 1,17 milhão de compartilhamentos também no Facebook. Então, ou seja, tiveram um alcance enorme. Por outro lado, a gente não consegue saber, a gente não tem esses relatórios, e por isso isso inclusive, é uma questão que eu acho que a gente tinha que levar para as plataformas. Se a Mônica não está aqui, mas a gente pode levar isso depois para as plataformas, é a gente entender qual foi o alcance das checagens. A gente está vendo qual é o alcance das notícias falsas, mas a gente não tem dados para entender qual foi o alcance das checagens, né? A gente tem o único dado que eu encontrei por enquanto é um dado que mostra o desafio que a gente tem, né? No último final de semana no final de semana do segundo turno, somente depois da denúncia da Folha de São Paulo de possível caixa 2 e envio massivo de mensagens pelo WhatsApp, foi feito um esforço de várias agências de checagem junto ao TSE para tentar fazer com que as checagens tivessem um número maior de alcance, porque até então as checagens não estavam tendo alcance. Então, esse esforço concentrado no último final de semana, diversas agências atuando juntos conseguiram checar 50 notícias, em parceria com o TSE, para desmentir numa velocidade mais rápida, e essas 50 notícias consideradas falsas tiveram 679 mil visualizações no Twitter. Isso considerando domingo e segunda-feira, quando as eleições, inclusive, já tinham acabado e o resultado já estava dado, né? Então, assim, tem uma questão aí temporal também, de qual é o tempo, qual é a velocidade, né, em que da ação, tanto das agências, quanto do TSE, quanto das plataformas, né? E o quarto ponto que eu queria chamar a atenção em relação a essas ações é que eu vou chamar aqui de responsabilidade mesmo dos agentes, assim, porque mesmo, né, primeiro ponto é isso, mesmo checadas, muitas das informações continuaram a ser disseminadas, de forma orquestrada ou não, mas elas continuaram a ser disseminadas, como mostram os números aqui que eu já passei. Além disso, muitas dessas informações continuaram sendo propagadas pelos próprios candidatos, né? E aí, assim, eu acho que o caso do kit gay é um caso emblemático, né? Porque de omissão e de timidez de ação, vamos chamar assim, tanto do TSE quanto das plataformas, né? Porque é uma notícia que ela foi considerada falsa por várias análises. Ela foi proibida de ser veiculada pelo TSE. O TSE né, proibiu o candidato de continuar falando do kit gay, e, mesmo assim, a notícia continuou sendo difundida nos canais oficiais, em propaganda oficial, né? No programa do Bolsonaro, há 4 dias do segundo turno das eleições, ele voltou a citar a questão do kit gay, e, né, sem nenhuma responsabilização em relação a isso. Então, assim, isso é uma questão, um cenário que a gente, claro que são poucos dados, são poucos números, mas eu acho que já é uma coisa para a gente começar a fazer essa análise. E aí a segunda questão é como é que a gente vai pensar nisso para o futuro, né? A gente tem um desafio aí muito grande de como equilibrar uma proteção da democracia com a liberdade de expressão. E aí uma primeira questão que o Sérgio já citou aqui é que provavelmente os projetos de lei no Congresso Nacional que tendem a criminalizar a disseminação de notícias falsas tendem a voltar para a pauta, né? Então é uma questão que a gente precisa ficar de olho e considerar, né? Antes do primeiro turno havia cerca de 30 projetos circulando, né? E esses projetos têm 2 pontos, né, principais, assim, problemáticos, né? O primeiro é de criminalização dos usuários, né? Tem alguns projetos que chegam a falar em 8 anos de reclusão para quem produz ou dissemina as notícias.
né, e que, inclusive, que isso pode, a gente tem que pensar o que pode gerar esse tipo de criminalização, né? Quem é que vai definir o que é falso e verdadeiro, a partir de que critérios, quais os efeitos disso em termos de autocensura ou intimidação das pessoas para continuar produzindo e circulando informação. Né? E um segundo problema desses projetos é da responsabilização das plataformas pelos conteúdos considerados falsos. Né? Em alguns desses projetos, as plataformas teriam 24 horas para retirar um conteúdo depois de denúncias dos usuários, mesmo sem determinação da justiça. Né? Isso é uma outra questão que a gente precisa discutir, porque, aparentemente, isso pode... Né, mas eles têm que ter responsabilidade. Claro que tem que ter responsabilidade, mas a gente tem que tomar cuidado para, na hora de responsabilizar, não acabar dando mais poder para essas plataformas do que elas já têm. Né? Porque, quando você coloca isso numa relação que é um agente privado, é uma empresa privada que vai definir o que fica, o que não fica, e que pode, muitas vezes, começar, inclusive, a retirar conteúdos preventivamente, a gente pode estar abrindo espaço para uma forma de censura privada que é muito grande, né? Assim, aumentando ainda mais o poder de intermediação dessas plataformas. Né? E aí eu acho que a gente... a Mônica... a Kate, desculpa, eu já estou aqui querendo que a Mônica estivesse aqui. A Kate já falou um pouco disso, mas a gente tem que pensar, inclusive, de exigir das plataformas outros tipos de questões, né? Transparências nos seus modelos de negócios, no modo de funcionamento dos seus algoritmos, de como elas usam os dados pessoais dos usuários e os metadados também produzidos. Né? Então, tem outros tipos de responsabilidade que a gente precisa, eu acho, que colocar na pauta. A segunda questão, eu acho que é um pouco do que o Sérgio já falou. A gente já tem, na verdade, uma série de leis. Né, no Código Eleitoral, a gente tem uma série de mecanismos que pode proibir o uso de perfil falsos, o uso de robôs, que proíbe a compra de bases de dados das pessoas para envio de propaganda direcionada. Né? A gente tem uma série de mecanismos e a gente tem que se perguntar, na verdade, por que eles não foram implementados durante as eleições de 2018 e como é que a gente, né, garante que isso não volte a acontecer. Né? Uma outra, a gente também tem esse ano uma conquista que foi a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, que, né, com alguns vetos, mas é uma conquista, e a gente precisa garantir também que a lei seja implementada de forma efetiva, que seja garantida uma autoridade regulatória independente que possa, inclusive, ajudar a regular essa questão, né? Sem considerar que está tudo resolvido, não, que a gente precisa garantir alguns mecanismos de efetivação da lei. E aí, por fim, meu tempo já acabou, a última medida que eu queria falar é que a gente tem que pensar no próprio acesso à internet no Brasil. Né, a Kate já falou um pouco sobre isso também, mas a gente tem um cenário hoje em que as pessoas a maior parte do acesso delas acontece através do Facebook e do WhatsApp. Né, a gente tem a última TIC Domicílios, né, de 2017, mostrou que nas classes D e E, 80% dos acessos são feitos exclusivamente pelo celular. As pessoas só têm acesso pelo celular, não acessam de outra forma. Né, a partir de planos de pacotes de dados super baixos e que, muitas vezes, privilegiam o WhatsApp e o Facebook, e né, a partir só desses aplicativos que as pessoas têm acesso às informações. Então, eu acho que são essas questões para a gente iniciar um debate aí. Eu queria, de novo, agradecer. Obrigada. Obrigadíssimo, Olivia, essa fala tão inspiradora, instigante, né, provocadora também, para a gente poder pensar essa matriz de responsabilidade, de regulação das plataformas também, buscando regulações adequadas a esse cenário que a gente traz de hiperconectividade, de algoritmos que funcionam como essas câmaras de eco, de filtro bolha que a gente tem.
Nós, no ITS Rio, fazemos um esforço grande também para tentar analisar todo o debate de fake news. Então, quem tiver interesse no próprio site do ITS, vocês vão encontrar bastante material sobre isso, onde eu sou coordenador também. Então, o debate sobre os PLs de criminalização de fake news foram um desafio real que a gente enfrentou, principalmente no primeiro turno, né? Como que a gente busca regulações adequadas para coibir, de um lado, as fake news, mas que não cerceiem, por outro lado, outros direitos fundamentais, como acesso à informação, liberdade de expressão e tantos outros. Uma última provocação que eu colocaria também para a mesa, eu acho que essa provocação tem a ver com todas as falas, é a seguinte: ainda que a gente consiga identificar criticamente que uma matéria é falsa, que é uma fake news, o quanto que isso importa, que a gente realmente conseguiu identificar que é algo falso, se a gente vai continuar compartilhando e essa notícia sabidamente falsa pode continuar provocando uma influência na esfera pública conectada. Então, o que eu estou dizendo foi, na verdade, matéria de um artigo recente que eu li de um pesquisador norte-americano que analisou a eleição do Donald Trump e do Putin. E ele queria entender por que mesmo as pessoas identificando uma informação como fake news, como que aquela fake news continuava provocando o efeito desejado de manipulação, né? Elas não eram retiradas da esfera pública conectada só porque eram consideradas fake news. E aí ele analisou tudo isso, dizendo que uma mentira contada 1000 vezes acaba sendo verdade. Então, para muita gente presa nesse filtro bolha, pouco importa saber se é fake news ou não, né? Então, a gente está sentindo ainda, como o Sérgio colocou, esses efeitos, e o entender o quão de fato faz diferença a gente somente identificar e não retirar ou ter um outro modelo regulatório é algo extremamente importante para que a gente consiga extrair essa manipulação de maneira eficiente. Então, agradeço mais uma vez pelas falas dos painelistas e abro para a sessão de perguntas. A gente tem uns 10 minutinhos para poder explorar um pouquinho mais. Bom dia, parabéns a todas e todos pelas exposições. Queria, enfim, ouvir um pouco mais sobre esse balanço do que as plataformas fizeram ou não, né? Acho que é importante, a gente teve muito foco no WhatsApp, mas acho que a Olivia trouxe a questão do próprio Facebook, né? Ou seja, tinha um acordo que o Facebook anunciou de que haveria uma retenção do alcance desses conteúdos, então, e esses conteúdos continuaram tendo alcance mesmo depois de checados. Então, eu queria que vocês pudessem desenvolver um pouco mais, você também, Caitlin, como é que vocês viram, especialmente no WhatsApp. E aí o Sérgio também já trouxe algumas ações, mas, por exemplo, ao longo do pleito, a gente teve críticas de pesquisadores que falaram que era preciso, inclusive, caminhar no sentido daquilo que ocorreu na Índia. Então, queria que vocês avaliassem um pouco isso. E aí, minha pergunta específica para o Sérgio, que é: Sérgio, a gente está nesse momento de transição para um novo governo. Todas as pastas estão entregando seus balanços, recomendações, e o novo governo está tomando pé disso para definir o que vai fazer. Então, eu queria saber assim, o que o MCTIC formulou sobre esse tema, se formulou alguma coisa, o que formulou e o que está entregando para esse governo, até porque assim, esse fenômeno tem conexão entre o que aconteceu na eleição e a força política que agora vira governo. Então, assim, você está participando dessas discussões? O Ministério está pautando isso junto à nova gestão ou não? Obrigado. Isso, a gente faz uma bateria de 4 perguntas para encerrar. Só vou pedir para vocês serem bem objetivos, como foi nosso colega. Meu nome é Gustavo, eu sou do IRIS. Eu queria perguntar qual que é a opinião de vocês do painel em relação ao papel da mídia tradicional, da grande mídia tradicional, na forma como isso foi tratado esse ano, que teve muito da projeção que aconteceu, né, do tema fake news foi, em boa medida, feito pela mídia tradicional para chegar nas pessoas, e como que esses atores poderiam contribuir para um combate efetivo à desinformação, digamos assim. Obrigado. Tá. Bom dia, Renata Miele, do Barão de Tararé. A minha pergunta, mais talvez para o Sérgio,
Uma das questões que a gente criticou bastante no processo eleitoral, até antes do processo eleitoral, foi a possibilidade aberta na lei eleitoral de haver impulsionamento pago pelas plataformas da propaganda dos candidatos. Existiu ou existe algum mecanismo, vocês conseguiram monitorar o que foi impulsionado de mentiras pela internet? Quanto dos conteúdos não verdadeiros, eu não gosto de usar notícia falsa, porque eu acho que tem determinadas coisas que são mentiras, e mentiras também não está, na minha perspectiva, protegida pela liberdade de expressão, como o kit gay era mentira, como a foto da Manuela, do Jesus é travesti, coisas. Esse tipo de conteúdo foi impulsionado? Isso não seria ainda mais grave dentro do contexto da intromissão do poder econômico, impulsionando mentiras para interferir no resultado eleitoral? Bom dia a todos e a todas. Eu sou Veridiana, da EFF. É uma pergunta relacionada a uma preocupação que tem a ver com o que a gente estava falando aqui, de iniciativas que podem surgir agora para tentar lidar com a avaliação real de que a desinformação cumpre um papel relevante nas eleições, né? Mas eu tenho a sensação de que, às vezes, a gente pensando o que precisa fazer, sem olhar para o que já existe, para lidar com esse cenário que aconteceu, a gente tende a, por exemplo, chegar a soluções de criminalizar até 8 anos quem produz notícia falsa, ou retirar conteúdo automaticamente do ar, com as plataformas decidindo o que tirar ou deixar. Então, eu também gostaria de ouvir um pouco das pessoas em relação ao que a gente já tem, por exemplo, que a Olivia comentou, de que vender cadastro com dados de eleitores para fazer esse tipo de propaganda seria problemático a partir da nossa legislação, a legislação eleitoral em relação ao financiamento de empresas para fazer uma rede de propagandas em favor de um candidato, mesmo no Marco Civil, em relação aos dados que a gente pode pegar de metadados e no WhatsApp verificar a partir de hash, por exemplo, que um determinado conteúdo ele foi compartilhado várias vezes por uma rede coordenada, enfim, de metadados, etc. O que a gente já tem hoje, que a gente poderia se utilizar para lidar com esse cenário, sem sair numa debandada de passar a aprovar medidas problemáticas do ponto de vista da liberdade de expressão e até da privacidade. Bom, perguntas fáceis, né? Respondidas com sim ou não. Múltipla escolha. Eu estava falando com o Eduardo mais cedo hoje, e eu acho que isso é uma questão que é bastante relevante do ponto de vista até da formação psicológica do eleitor. Quando a gente fala de exposição seletiva, né, a gente está falando principalmente na construção do psiquismo do eleitor, do que a gente pode considerar como uma crença. O eleitor ele não é exposto a notícias que contradizem a sua opinião por crença, como dogma religioso. Acreditar na sua opinião política e ideológica sem que seja possível, com o fornecimento de dados e informação sobre notícias inverídicas, mentirosas, para formular ou para modificar a sua opinião, né? Então, quando a gente lida com essa construção psicológica, e isso daí, bom, enfim, Cambridge Analytica está aí, aquele outro, Steve Bannon, está aí para a gente provar, né? Quer dizer, são táticas de guerra mesmo, né? Quando a gente está diante de uma situação em que o psiquismo leva, né, é manipulado de forma reiterada, organizada, a gente tem uma luta não só em glória, como eu acho que é uma luta não vencível, né? Então, eu acho que a gente tem alguns problemas e eu acho que um dos problemas gravíssimos que a gente tem na verdade, alguns, né? O primeiro é a falta de coragem. A gente passou por um processo eleitoral em que essas eleições poderiam ter sido anuladas e não foram, né? Acho que muito por conta do fato de que a gente tem uma democracia bastante fragilizada e que, certamente, uma anulação de uma eleição com base na disseminação mentirosa de notícias poderia gerar, possivelmente,
Apertar o botão. Exatamente. A bomba poderia ter sido... O resultado teria sido mais trágico do que já foi. Segunda questão que eu acho que é relevante a gente considerar é que qualquer medida que seja empresarial, e a gente está falando especificamente de Facebook e WhatsApp, e que seja uma medida que seja de dentro para dentro, pode ser considerada, pode ser para o bem ou para o mal. Ou seja, pode ser considerada como uma censura não governamental, mas uma censura empresarial que pode, sim, ser tomada considerando o enviesamento político e ideológico dessas plataformas, né, e que leve, efetivamente, à exclusão de notícias ou de informações que são verdadeiras, né, que possam ser verdadeiras. A gente tem um projeto no Rio, que é um projeto que foi encaminhado para o WhatsApp, que é um projeto tecnicamente viável, que é uma vez identificada e a notícia mentirosa, né, identificada e verificada, fact-checking de boas, o WhatsApp se comprometeria a encaminhar para todos aqueles que compartilharam a notícia o direito de resposta. O direito de resposta automático e tecnologicamente é possível fazer isso. É uma mera denúncia, como a gente tem denúncia, né, de Instagrams e Facebook de conteúdo indevido, esse conteúdo indevido, uma vez checado o fato, haveria a obrigatoriedade da empresa de responder a todos aqueles que encaminharam. Direito de resposta by design. Agora, o que acontece na prática? Mais uma vez, a gente bate no psiquismo do eleitor que tem a crença e não muda de opinião por conta da exposição seletiva. Tá bom. Obrigado. Como eu recebi perguntas fáceis, estou tranquilo. Pessoal, eu quero primeiramente cumprimentar a Caitlin, a Olivia, o Eduardo pela mesa. Eu achei realmente muito boa. Em particular, os pontos que a Olivia colocou aqui da avaliação dela me parecem muito valorosos. Assim. Acho que ela organizou a coisa muito bem em relação às preocupações agora de como a gente, passado a eleição, como a gente vai agir daqui para frente em relação a pensar sobre escala, relevância, alcance, velocidade, responsabilização. No caso específico do Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente tinha um objetivo muito claro, como eu já falei. A gente estava muito preocupado com os projetos de lei que estavam sobre a mesa. Um, em relação à parte de criminalização, e outra, uma intervenção que a gente também, em alguns níveis, achava excessiva em relação à liberdade de empresa de quem coordena as plataformas, da atividade comercial das plataformas. Algumas das soluções também achávamos que eram excessivas em relação a medidas regulatórias que poderiam ser testadas nesse momento. Se vamos levar isso para governo vindouro, sim. Estamos fazendo um mapa o governo federal está fazendo um mapa de todas as grandes iniciativas. Ainda não tem uma equipe de transição formada, pelo que eu me informo, isso deve sair hoje. Agora, uma informação relevante é que o TSE já indicou que vai estender o mandato do Conselho Consultivo. Então, o Conselho Consultivo vai ter uma vida mais longa. Então, é importante também a gente lembrar o que é a competência de cada um aqui. A gente, na Secretaria de Políticas Digitais, tem um largo espectro de atividade, cada vez parece que se ampliam, mas não somos os donos da bola, tampouco acho que um grupo específico é. Então, o que é importante nesse ponto específico, o TSE já indicou que vai dar continuidade com esse grupo, então acho que toda essa avaliação que a gente está feito tem espaço para ser considerado lá. Se nós fizemos monitoramento em relação ao impulsionamento das fake news, mentiras ou assemelhados, no Ministério de Ciência e Tecnologia não fizemos. Então, se o TSE está fazendo esse balanço ou alguém da sociedade civil, eu desconheço. No Ministério, nós não fizemos. Índia, regulação de plataforma. Entendo que isso é algo também que um dos colegas que eu vi aqui passando
pelo fundo, aí, o Thiago Tavares, em particular, foi vocal nesse tipo de solução, levou ao Conselho Consultivo do TSE, de modo formal, a experiência da Índia em relação a isso. Então, isso também é conhecido dos membros. Talvez isso possa ser considerado para um momento futuro. Agora, pessoal, como eu estou falando, assim, separação de poderes, quem pode fazer o quê, eu desconheço hoje que a gente consiga fazer isso com o ambiente normativo que a gente tem. Em relação a... Então, fechamos numa decisão de qual é a medida regulatória dura. Vamos lá pensar em uma forma de esquematizar o pensamento em relação à regulação à internet, modelo simplificado, LESIG, 4 pontinhas, simples. Quem não gosta, não gosta, mas serve para a nossa mesa aqui. Lei, mercado, arquitetura, normas sociais. Então, a gente teve aqui um balanço com o objetivo de política pública que a gente tinha de manter um processo eleitoral imparcial, manter e assegurar a liberdade de expressão e manter um desenvolvimento de internet no Brasil que é o que nos marca, inclusive com todo o nosso histórico de regulação, marco civil e por aí vai, como um país democrático e amigável aos negócios de internet. Esses eram 3 objetivos que a gente tinha e que a gente tem. Lei, como a gente viu, a gente tem penal, a gente tem, eventualmente, pode pensar para frente algum outro instrumento normativo. A gente tem soluções de arquitetura que estão sendo desenhadas pelas próprias empresas, elas têm sentido necessidade, pela pressão ou por impulso próprio, de reverem o funcionamento das suas ferramentas. Pelo lado do mercado, elas próprias têm desenhado algumas das soluções em relação a como bem atender seus clientes. E, pelo lado das normas sociais, da ética, como eu falo, no mínimo, mentir é feio. Então, a gente já sabe disso. Tem um impacto muito grande para o processo eleitoral nosso. Então, a gente tem que, talvez agora, se feita essa avaliação de que, de fato, as notícias falsas foram decisivas para o nosso processo. Em particular, acho que o pensamento é útil para as eleições vindouras, eleições municipais. Isso vai ter é muito maior a possibilidade de disseminação disso. Eu acho que a gente tem que avaliar agora, e se for o caso. Então, a gente está falando de lei, projeto de lei, façamos muito melhor do que tudo que tem no Congresso até hoje. Porque, pelo menos as que eu tive conhecimento, onde eu vi, não vão nos levar a lugar melhor do que estamos hoje. Eu acho que é isso. Uma vez mais, muito obrigado. Em nome do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, enquanto for esse o nome, não sei se vai ser esse o nome. Obrigado. O que já teve foram as iniciativas todas do Ministério, com o Ministério como um todo. Vai desde iniciativas de empreendedorismo, startup, isso deve ter sido indicado. Não me recordo se tem lá no relatório. Imagina assim, você tem explanado o Brasil inteiro passando iniciativas de governo federal de um lado para o outro. Se você fala muito, ninguém te escuta. Se você fala pouco, você deixa coisa faltante. O que eu te asseguro não há desconhecimento do governo entrante em relação à questão de fake news, que boa parte da equipe técnica deve permanecer, ou, sei lá, gira um pouco, vai para uma outra sala, vai para um outro prédio, a discussão vai permanecer. Hoje, à noite, por exemplo, nós teremos uma mesa no Ministério sobre fake news. Há um grupo de professores que quer fazer uma discussão em torno da solução alemã para isso. Me notaram algumas ideias em relação a isso, então a gente vai discutir mais uma vez o tema hoje à noite. Estão saindo daqui, tem que voltar para Brasília para fazer a mesma coisa. Mas uma coisa que eu te digo, tem um sistema, alguém vai lá, alimenta, igual você faz em todas as suas... um fichário em que você coloca informações. É isso que é o procedimento de passagem para todo governo que vai assumir. Então, se isso entrou ou não me recordo um ponto específico. Agora, o efeito em si, não se preocupe, que isso vai chegar sem dúvida alguma. O TSE vai manter esse elo. Bem,
Primeiro, em relação à questão da circulação das informações, mesmo as informações que são... Porque as pessoas continuam acreditando, né, nas informações. Primeiro, eu acho que vou trazer um dado que eu esqueci de colocar na minha fala. Uma pesquisa que da Avaz da última semana, agora, dessa semana, ela soltou 2 pesquisas, uma no dia 1º, uma no dia 3, dizendo que 98% dos eleitores do Bolsonaro foram expostos a notícias falsas durante a campanha, mesmo que a nossa bolha não tenha recebido, 98% dos eleitores do Bolsonaro receberam notícias falsas e 89% deles acreditaram que se tratava de verdade. Né? O outro dado é que 83,7% desses eleitores do Bolsonaro acreditaram na informação sobre o kit gay. E aí eu acho que tem uma série de questões que a gente precisa ainda investigar, mas assim que tem várias dimensões. Uma é a dimensão da forma como essas informações estão circulando, que eu acho que precisa ter uma investigação, precisa ter uma... a gente precisa entender que isso aconteceu e se aconteceu de forma orquestrada, utilizando impulsionamento, como a Renata citou, se teve compra de cadastros e envio de notícias de forma... personalizada, né? A gente tem várias pesquisas que foram feitas, né? O UERJ mesmo fez uma pesquisa em que os pesquisadores entraram nos grupos de WhatsApp e viram de como é que as informações tinham a lógica de disseminação. Isso precisa ser investigado pelas autoridades, né? Foi de forma orquestrada, né? Tem indícios, inclusive, de que qualquer pessoa que entrasse nesses grupos e questionasse qualquer uma dessas informações eram expulsas dos grupos, né? Então, a gente precisa entender esse processo né, antes de ver como agir também. E a outra questão é que, às vezes, não você pode não acreditar naquela notícia específica, mas você acredita no temor que aquela notícia pode... existe um estado de medo, né? Foi uma campanha também. A gente tem... e aí, tanto a mídia tradicional quanto as informações que circularam nas redes sociais ajudaram a produzir um clima de medo. Né? Então, às vezes, você pode não acreditar no que existiu o kit gay ou que ele tinha determinadas imagens. Mas existe todo um medo de que haverá uma ditadura comunista no Brasil e que, havendo isso, obviamente, não houve kit gay, mas haverá no futuro. Né? Então, a gente precisa entender de forma mais ampla esse processo. E aí isso me leva também à questão da mídia tradicional, que foi a pergunta do Gustavo. Né? A mídia tradicional, na verdade, fez também diversos... tinha projetos de checagem, e isso não é o papel da mídia tradicional. Primeiro, que mídia tradicional não pode fazer checagem de notícia se ela é produtora de notícia. Ela não pode dizer quem é que está dizendo verdade ou mentira, inclusive porque ela não faz checagem dela própria. Né? Então, assim, mas além disso, eu acho que a gente tem que pensar também o papel que a mídia não fez, né? Assim, essa questão não foi colocada, né? Somente há 10 dias do segundo turno que a Folha de São Paulo fez a matéria, a denúncia do caso do WhatsApp, mas a gente passou as eleições inteiras sem que a mídia debatesse esse tema, sem que fosse questionado esse tema, né? Sem que fosse questionado nem a ausência de debate público. Né? Um candidato que fala, não vou aos debates, e a mídia fala, ok, tudo bem, você não vem, você continua falando só nas suas redes sociais, e a gente não questiona isso, porque não foi questionado. Né? Inclusive, a Globo... há 2 dias da eleição, ia ter o debate, Bolsonaro falou, não vou, e a Globo poderia ter mantido a entrevista com a Haddad, como outras emissoras fizeram em caso de eleições estaduais, e isso não foi feito. Né? Então, assim, a mídia tradicional teve esse duplo papel, né? Um de tentar dizer o que era verdade a partir de coisas que nem não eram tão relevantes, vamos dizer assim, e o outro do que não foi dito, né? Do que daquilo que foi omitido, que foi escondido, que não estava sendo colocado em debate. A gente teve eleições, a gente não debateu proposta, né? A gente não sabe até agora quais são as questões que são colocadas. Né? Então, acho que isso é uma coisa para a gente discutir. Assim, eu acho que tem que pensar de novo. Assim, eu comecei minha fala falando que a gente tem que pensar o sistema de mídia como um todo. Assim, é um processo que não está separado.
né? A gente tem uma estrutura altamente concentrada e a gente precisa entender de forma conjunta, aí, nesse cenário de convergência, como é que a gente luta para manter a liberdade de expressão e pela pluralidade de informações que circulam tanto nas mídias tradicionais quanto nas plataformas digitais, né? Acho que é isso. Queria agradecer. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez pelas respostas. Esse não é um tema novo para quem faz pesquisa na área de tecnologia, mas esse é um tema novo para uma série de agentes, inclusive para o Estado brasileiro, né? Então, acho que esse ano acendeu um alerta sobre a importância de se ter uma compreensão boa, adequada sobre esse tema para criarem regulações bem feitas, propícias, que preservem outros direitos fundamentais ao tentar resolver a questão da fake news. E aí, para a gente fazer o encerramento, é importante a gente dizer que os processos democráticos passam cada vez mais pelas esferas digitais. A democracia digital tem um peso cada vez maior. Nesse cenário, a gente não pode escantear os algoritmos, a gente não pode colocar de lado a importância da gente entender como essas caixas pretas têm funcionado, inclusive, para fins de manipulação. E pensar no papel das empresas e na responsabilidade pela arquitetura das suas plataformas e na forma como os conteúdos são gerados e filtrados, sendo filtragem autônoma, né, filtragem deliberada ou filtragem automatizada feita por algoritmos. Nesse cenário de democracia digital, se alguma palavra tiver que sair dessa expressão, o que está mais em risco é a palavra democracia sair antes do digital. O digital vai permanecer. Então, agradeço mais uma vez pela participação de todos vocês e pelas falas brilhantes dessa mesa. Até a próxima.